Por favor, inscreva-se no meu canal. Eu ficaria extremamente feliz. Este caso acontece no Reino Unido e se estende por décadas. A British Broadcasting Corporation, também conhecida como BBC, é uma organização que foi fundada em 18 de outubro de 1922. Desde o início, a BBC afirmava querer informar, educar e entreter. A corporação se expandiu rapidamente durante a década de 1930 estabeleceu a Broadcasting House, em Londres, como sua sede e lançou serviços de televisão a partir de 1936. Ela se tornou parte da cultura britânica, especialmente após transmitir a coroação da rainha Elizabeth II em 1953, que atraiu milhões de telespectadores. No país, a BBC ganhou uma reputação e ficou conhecida como anti-Bib. Muitas famílias a viam como um padrão de jornalismo imparcial, programação de qualidade e, até certo ponto, memória nacional. Ela passou a apresentar vários programas de televisão, muitos populares entre as crianças. Na era moderna, a imagem da BBC, como pilar da vida britânica, começou a se fragmentar. Eles se envolveram em todos os tipos de controvérsias e escândalos, e é o escândalo mais perturbador que vamos explorar no vídeo de hoje. Por décadas, um homem chamado Jimmy Savile era considerado um dos artistas mais reconhecidos da Grã-Bretanha. Ele arrecadava fundos para a caridade, sempre na televisão, e confiado por muitos lares. Mas após sua morte, em 2011, rumores, há muito suprimidos, começaram a vir à tona rapidamente, escalando para uma onda de acusações que destruiu a imagem pública cuidadosamente mantida ao seu redor. Esse homem conseguiu abusar de centenas de vítimas. Quando as revelações sobre Savile finalmente vieram à tona em 2012, elas não surgiram como um caso isolado. Elas abriram todo um cenário de alegações históricas de abuso envolvendo homens famosos que trabalharam ou passaram pela BBC. A Polícia Metropolitana iniciou a Operação U-Tree, que foi uma investigação lançada em outubro de 2012. Ela tratou Savile como a figura central, mas rapidamente passou para outras celebridades. No caso de Savile, descobriu-se que ele cometeu delitos em hospitais, escolas e na BBC. Para a BBC, a descoberta mais prejudicial veio da revisão de Dame Janet Smith. Descobriu-se que Savile foi capaz de abusar de suas vítimas em praticamente todas as instalações da BBC onde trabalhou. Eles descobriram que alguns funcionários estavam até cientes desses incidentes e que rumores circulavam, mas a BBC simplesmente fez vista grossa. Muitas vítimas de Savile eram vulneráveis e crianças, e alguns afirmam que a BBC criou um ambiente para que ele fizesse o que quisesse, e ele não era o único. Rolf Harris iniciou sua carreira na BBC com um quadro de 10 minutos de desenhos e entretenimento no programa infantil Jigsaw. Em 1953, ele apresentou Rolf Harris Cartoon Time, The Rolf Harris Show e outros. Seus programas eram infantis e ele era visto como artista para toda a família. Ele chegou a um nível de fama que lhe deu acesso à família real britânica. Assim como Jimmy Savile fez em 2005, Rolf Harris também pintou o retrato real da rainha Elizabeth II. No entanto, em 2014, seu passado o alcançou. Assim como Savile, ele também era um abusador em série. Rolf Harris foi preso durante a Operação U-Tree e condenado por 12 acusações de agressão indecente contra 4 meninas, com crimes que ocorreram entre os anos 60 e 80. As vítimas eram uma amiga da filha dele e outras jovens que conheceu no trabalho e em eventos públicos. As idades iam de 7 a 19 anos, e ele se relacionou com uma jovem de 19 muito antes dela ser adulta. No julgamento, juiz e promotores relataram que Rolf Harris usou sua fama e imagem pública para obter acesso, manipular e abusar. Alguns crimes ocorreram em casas, outros em eventos e estúdios. Rolf Harris chegou até a visitar sites conhecidos por imagens ilegais.
Ele visitava escolas em todo o país e chegou a ir a uma, perto de onde eu morava, visitando muitos dos meus amigos. Sabemos que as condenações de Rolfe não limitaram seus abusos. Testemunhas da Nova Zelândia, Malta e Austrália depuseram no julgamento, mas não eram o foco nem foram processadas. No Reino Unido, a cobertura da mídia e os comentários subsequentes enfatizaram que Rolfe Harris havia sido autorizado a ocupar posições de confiança e autoridade, incluindo trabalhos voltados para o público infantil. Apesar dos boatos que algumas pessoas posteriormente alegaram ter circulado informalmente, então supostamente muita gente sabia. É difícil acreditar que ninguém na BBC soubesse dos crimes horríveis de Rolfe Harris, mas estamos apenas começando. Tem mais coisa. Stuart Hall foi apresentador de notícias regionais da BBC no noroeste da Inglaterra e ganhou fama nacional ao apresentar o game show It's a Knockout. Em 2013, ele confessou 14 agressões indecentes contra 13 meninas de 9 a 17 anos. Ele cometeu esses crimes entre as décadas de 60 e 80. O tribunal o descreveu como um predador oportunista, que agrediu meninas que o viam como uma personalidade confiável da televisão. Uma das vítimas descreveu ter sido abusada nos alojamentos dos funcionários do hotel depois de ter sido escolhida como líder de torcida no programa dele. Mais tarde, relatos apontaram que parte dos abusos ocorreu nas dependências ou estúdios da BBC onde ele havia trabalhado. Após a divulgação de seus crimes, a BBC cancelou seus contratos e abriu uma revisão interna sobre seu comportamento e o conhecimento dos funcionários. Relatórios adicionais constataram que ele havia abusado de pelo menos 21 vítimas do sexo feminino na BBC entre 1967 e 1991 e que alguns funcionários da BBC sabiam que ele estava levando meninas menores de idade para seu camarim. Chris Denning foi um dos primeiros DJs contratados pela BBC Radio 1 em seu lançamento em 1967. Mas seus crimes começaram anos antes, em 1959, quando ele tinha apenas 18 anos, muito antes de ser alguém no mundo da radiodifusão. Ele foi condenado na Alemanha Ocidental por distribuir imagens ilegais de menores. Nos anos 60, ele entrou na BBC, tornando-se a primeira voz da BBC 2 em 1964 e disc jockey da Rádio 1 em 1967. Usando sua fama, ele se aproximava de meninos em shows de música, áreas de bastidores e no Top of the Pops. Top of the Pops era um programa de televisão apresentado por Savile. Em 1974, ele teve sua primeira condenação no Reino Unido por atentado ao pudor e agressão indecente contra meninos, embora não tenha sido preso por esses crimes. Mas ele foi demitido da BBC e de uma gravadora que pertencia a outro homem envolvido neste caso. Na década de 1970, ele fingia ser disc jockey amigável e caçador de talentos, usando a falta de supervisão e promessas para aliciar meninos. Em 1985, ele foi condenado por atentado violento ao pudor com um menino e preso por 18 meses. Pouco depois de sua libertação, em 1988, ele recebeu uma sentença de 3 anos pelo mesmo crime, novamente. Em 1996, ele foi preso por 10 semanas por distribuir material indecente. Após ser libertado, foi para Praga, tentando se afastar de seus crimes. Em Praga, ele recrutou garotos pobres de fliperamas, bares e piscinas. Do ano 2000 até 2008, ele percorreu toda a Europa, cometendo os mesmos tipos de crimes. Ele era preso, acusado, encarcerado, solto e reincidia nos mesmos crimes. Em 2013, ele foi preso na Operação U-Tree. Em 2014, ele se declarou culpado de 40 crimes contra 26 meninos, com idades entre 9 e 16 anos, cometidos entre as décadas de 60 e 80, incluindo um período na BBC. Ele foi condenado a 13 anos de prisão. Em 2016, Chris Denning admitiu mais 21 crimes contra 11 meninos com idades entre 8 e 16 anos. Ele morreu atrás das grades em 2022, aos 81 anos. Jonathan King
era uma figura da mídia que tinha ligações com a Bell e BC. Ele apareceu como apresentador convidado em programas da BBC como Top of the Pops e apresentou a série da BBC chamada Entertainment Estados Unidos da América. Nos anos 1980, produziu a música Hooked on a Feeling. Ele foi o responsável por adicionar o Uga Chucker na introdução, que pode ser ouvido em filmes como Cães de Aluguel e Guardiões da Galáxia. Ele fundou a UK Records, uma gravadora famosa que chegou a contratar Chris Denning por um tempo no ano 2001. Jonathan King foi investigado depois que um homem relatou que, 30 anos antes, ele havia sido assediado por Jonathan e outras pessoas. Jonathan foi então preso pouco depois de pagar sua fiança de 150 mil libras, dos quais 50 mil libras foram pagos por Simon Cowell. Ele foi preso novamente em janeiro de 2001 devido a novas acusações. No total, 27 homens disseram à polícia que Jonathan havia abusado deles entre 1969 e 1989, e os policiais encontraram fotografias de adolescentes em sua casa em setembro de 2001. Após 2 semanas de julgamento, Jonathan foi condenado por 4 atentados ao pudor e sentenciado a 7 anos de prisão. Ele saiu em liberdade condicional em março de 2005. Após ser libertado, Jonathan criticou diversas vezes sua imagem na mídia. Ele produziu o filme de baixo orçamento Billy Pervert, o musical, interpretando 21 papéis e promovendo sua versão dos casos de abuso sexual. Em 2015, ele foi preso de novo. Ele foi acusado de 18 crimes contra 9 meninos, de 14 a 16 anos, supostamente cometidos entre 1970 e 1986. O julgamento dele começou em 11 de junho de 2018. 2 semanas depois, ele foi absolvido de algumas acusações e o júri dispensado nas outras por falta de consenso. O caso desmoronou por grandes falhas da polícia, deixando as acusações sem resolução legal. Chegamos a Paul Gadd, mais conhecido como Gary Glitter, grande estrela do glam rock. Nos anos 70, no auge da carreira, ele se apresentou internacionalmente e apareceu no Top of the Pops. Em novembro de 1997, Paul Gadd foi preso após um técnico de informática encontrar imagens horríveis em seu laptop. Buscas policiais em sua casa em Londres revelaram mais. No dia 12 de novembro de 1999, Paul admitiu ter baixado mais de 4.000 imagens de conteúdo pornográfico. O juiz o condenou a 4 meses de prisão. Após ser libertado, em janeiro de 2000, ele deixou o Reino Unido e passou a viver com um nome falso na Espanha, mudando-se depois para Cuba, Camboja e Vietnã. As autoridades vietnamitas se preocuparam após ele ser banido de uma boate por supostamente apalpar uma garçonete adolescente, e testemunhas relataram ver meninas entrando em sua casa. No dia 20 de novembro de 2005, ele foi preso em um aeroporto vietnamita, enquanto tentava fugir para Bangkok. 6 meninas e jovens mulheres com idades entre 11 e 23 anos fizeram acusações contra ele. Em março de 2006, ele foi condenado a 3 anos de prisão em penitenciária vietnamita. Sua saúde piorou, que, em 2008, ele foi enviado de volta ao Reino Unido, mas uma das partes mais sombrias de seus abusos ainda não havia vindo à tona. Em outubro de 2012, um documentário chamado O Outro Lado, de Jimmy Savile, incluiu uma acusação de que Paul Gadd havia forçado uma garota em seu camarim na BBC de Jimmy. A partir disso, a polícia o prendeu sob a Operação U-Tree, em 5 de junho de 2014. Ele foi acusado de 8 atos históricos de abuso sexual envolvendo meninas de 12 a 14 anos. O juiz o condenou a 16 anos de prisão em 27 de fevereiro de 2015. Você pensaria que um homem tão perigoso cumpriria os 16 anos na prisão, mas isso é o Reino Unido. Ele foi solto em 2023, após cumprir só metade da sentença. No entanto, o sujeito foi reconvocado à prisão por violar a liberdade condicional ao supostamente perguntar como acessar a Dark Web
em um smartphone. Juntos, esses casos revelaram vários temas recorrentes. Os infratores usaram sua fama para acessar pessoas vulneráveis ou jovens. A fama trouxe oportunidades, como convidar pessoas aos bastidores, acesso a estúdios e encontros apresentados como privilégios a fãs ou vencedores de competições. Em vários casos, as vítimas posteriormente descreveram como o prestígio de conhecer uma personalidade da televisão ou do rádio influenciou sua decisão e sua relutância em reclamar. Elas temiam que as pessoas não acreditassem nelas ou que elas próprias fossem envergonhadas. Foi demonstrado que, entre as décadas de 60 e 90, a BBC não estava preparada para lidar com abuso sexual, principalmente quando envolvia apresentadores famosos. Com isso, a BBC abriu investigação interna e pediu desculpas formais, sempre que um ex-funcionário ou funcionário era condenado por crimes tão graves. Em setembro de 2024, o ex-apresentador da BBC, Hugh Edwards, admitiu ter recebido 41 imagens de pornografia infantil. Talvez alguns achem que isso é só coincidência. Talvez sejam apenas algumas maçãs podres que se envolveram nessa organização e usaram seu poder nela para encontrar vítimas. Talvez isso seja verdade, mas então do que se trata tudo isso? Esta é uma estátua chamada Próspero e Ariel, esculpida por Eric Gill, um dos mais renomados escultores britânicos do período da guerra. Gill escolheu personagens de A Tempestade, de Shakespeare. Próspero, o sábio, é uma figura imponente e foi criado para representar o controle e o poder criativo do radiodifusor. Ariel, espírito do ar, simboliza a magia invisível das ondas de rádio, transmitindo mensagens e histórias ao país. Na época, esse simbolismo fazia sentido. Por décadas, tinha sido apenas mais uma parte da arquitetura do prédio. Mas logo, a verdade sobre a vida pessoal e privada de Eric Gill veio a público e a estátua passou a ter um significado para o qual a BBC não estava preparada. Os diários de Eric Gill foram publicados e expuseram uma vida oculta, destruindo sua reputação rapidamente. Por trás do reconhecimento público, havia um homem que cometeu incesto, um homem que abusou de sua própria filha e de seu próprio cachorro. Os detalhes de seus crimes são realmente repugnantes. As revelações vieram à tona no início dos anos 1990. A BBC não sabia disso nos anos 1930, mas, quando veio à tona, o foco foi para a estátua na Broadcasting House. Ela fica diretamente acima das portas principais, um nu, semelhante a uma criança, segurado sob a figura imponente de Próspero. O que antes era simbólico, de repente, passou a ser muito perturbador. E então, é claro, tudo o que discuti neste vídeo veio à tona. Com isso, as pessoas começaram a se sentir muito desconfortáveis. Ativistas disseram que uma emissora marcada por escândalos de abuso não deveria manter uma obra de arte criada por um artista com o histórico de Gill. Uma, em especial, parecia estranha no contexto, mas a BBC resistiu. Afirmou que a estátua era patrimônio do edifício e removê-la seria tentar reescrever a história. A BBC disse que era importante preservar a obra de arte, não para homenagear o artista, mas para reconhecer o contexto em que o edifício havia sido criado. O debate foi reacendido em 2022, quando um homem atacou a estátua com um martelo. Ele escalou o edifício, gritando sobre os crimes de Eric Gill e quebrando a pedra antes de ser preso. A estátua segue como uma das obras de arte pública mais polêmicas da Grã-Bretanha. Depois que a estátua foi atacada, a BBC a restaurou e ela permanece lá até hoje. Se eu tivesse uma obra de arte como essa na frente da minha casa e soubesse que foi feita por alguém como Eric Gill, ela desapareceria extremamente rápido.